Olá, tudo bem? Meu nome é Gustavo Shiro e esse é o Resenha Cristã. E se você tem dificuldade para entender alguns livros da Bíblia, ou se não sabe por onde começar e gostaria de um panorama de tudo que acontece na Bíblia, fica comigo aqui, que esse é o primeiro vídeo da série Direto ao Ponto, onde vamos falar resumidamente as principais informações de cada um dos 66 livros da Bíblia. E agora, vamos começar com Gênesis. De maneira direta, Gênesis pode ser dividido em duas partes: a história da criação e da queda do homem e a história dos patriarcas. A história da criação e da queda do homem de Gênesis 1 a Gênesis 11. Gênesis inicia relatando que Deus criou do nada tudo. De uma terra sem forma e vazia, Deus fez a criação, desde a luz, mares, terra, vegetação, animais e o homem e a mulher em apenas 6 dias, sendo que, no 7º dia, Deus viu que era boa a sua criação e descansou. Aqui é importante entender que Deus, ao criar o homem e a mulher, ele criou com um propósito específico, pois, além de como toda a criação o adora, também os fez para serem a sua imagem e semelhança e para dominar sobre toda a criação. Logo, representantes do governo de Deus aqui na Terra. Até Gênesis 2, vemos essa história do Criador e a criação. Porém, no capítulo 3, a coisa começa a desandar. Deus deixou que o homem e a mulher, ou seja, Adão e Eva, comessem de qualquer árvore da criação, mas deixou apenas uma restrição: a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aqui, conhecemos uma outra personagem dessa história, que é a serpente. A única coisa que sabemos sobre a serpente é que era uma criação de Deus, mas que vivia uma rebelião com seu Criador. Ela, a serpente, conta uma história um pouco diferente do que Deus contou, que comer o fruto da árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal, não traria a morte, mas igualaria o homem a Deus. E após Adão e Eva comerem do fruto e o pecado entrar no mundo, tudo começou a desmoronar. Primeiro, o homem e a mulher se envergonham do que antes não era motivo de vergonha. E segundo, rompem sua intimidade com Deus. Mas mesmo o homem traindo a Deus em sua maravilhosa graça, Deus já promete uma reconciliação entre Criador e criatura, apontando diretamente para Jesus, prometendo que virá um homem a quem ferirá a cabeça da serpente, mas que a serpente ainda o ferirá ao calcanhar. Bom, daqui para frente, como dito antes, só ladeira abaixo. Vemos o relato de Caim e Abel, onde Caim, por ciúme, mata seu irmão. E gerações são citadas em Gênesis 4 e 5, onde podemos ver a maldade que foi se espalhando na criação de Deus. Foi tanto pecado que Deus se entristece e limpa a maldade humana com o dilúvio. Ele apenas preserva uma família, a família de Noé, e com eles, um casal de cada espécie de animal. Com Noé, a humanidade teria um novo começo. Entretanto, assim como Adão, Noé foi encontrado nu em sua vergonha. E mais uma vez podemos ver quão danoso é o pecado, a ponto de Cã, filho de Noé, ao encontrar Noé bêbado, nu, foi zombar dele para seus irmãos. E nisso, Noé o amaldiçoa, dizendo que suas gerações serviriam as dos seus irmãos. E assim, foram os descendentes de Noé se multiplicando e crescendo, a ponto de quererem fazer seu nome lembrado e notório pelas gerações, construindo uma torre que tocasse os céus. Mas Deus, em seu trono, desceu e dispersou os homens no mundo, fazendo com que falassem outras línguas, conhecido como a Torre de Babel. E aqui se encerra a primeira parte de Gênesis. E de Gênesis 12 para frente se relata mais a história dos patriarcas, onde vemos a história de Deus se relacionando com a família de Abraão, que segue de Abraão, Isaac, Jacó e os filhos de Jacó, onde todas essas histórias têm um ponto em comum: a corrupção do homem e a graça e fidelidade de Deus. Por exemplo, a história de Abraão começa com a promessa de que, através de Abraão, viria um grande povo, e através dele, ou seja, de Abraão, todos os povos da terra seriam abençoados. Mas então,
Abraão sai da sua terra junto a Sara, sua mulher, e ao passar pelo Egito e depois por Gerar, Abraão, vendo que os homens desejavam Sara, enganava os reis, dizendo que ela seria sua irmã, fazendo com que eles a tomassem para si. Mas mesmo assim, Deus continua fiel à sua promessa, livrando Abraão e fazendo uma aliança com ele, dizendo que sua família seria numerosa da mesma forma que o céu é estrelado. E assim também foi com Jacó, que enganou seu pai, Isaque, filho de Abraão, roubando a bênção da primogenitura de seu irmão, Esaú. Após ele enganar seu pai e seu irmão, Jacó foge e vai trabalhar para o seu tio Labão, onde trabalhou por muitos anos para ter a sua filha, a filha de Labão, como esposa. E após esse longo período, onde conquistou muitas ovelhas e gados, Jacó volta para sua terra com 4 esposas e no meio do caminho se depara com um anjo, que na verdade era Deus, onde ousadamente Jacó luta contra Deus por horas, dizendo que não pararia até que ele o abençoasse. E por sua determinação, Deus o abençoa e troca seu nome, passando de Jacó para Israel, que significa o homem que luta com Deus. E de Jacó vieram 12 filhos, que após isso vieram 12 nações. Mas a um Jacó mais amou, que foi José. Por amar muito a José, seus irmãos tinham muita inveja dele, a ponto de quererem matá-lo, mas apenas o venderam a mercadores, que após isso foi vendido como escravo para o Egito. Mas a todo momento, Deus esteve com José, a ponto do faraó, após anos, o colocar à vice-liderança do Egito, pois via que era um homem guiado por Deus, inteligente para administrar os recursos no Egito na época da fartura e da escassez. E aqui, novamente, Deus se faz fiel com seu povo, que Deus usou a corrupção do coração dos irmãos de José para salvar seu povo e para que seu nome fosse glorificado. E assim, Gênesis em 50:20 diz: "Vocês planejaram o mal contra mim", isso José relata, "mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos." E essa frase resume o livro de Gênesis, onde a humanidade comete a todo momento erros e pecados contra Deus, mas mesmo assim, Deus o torna em bem, para que sua glória seja manifesta. E isso é importante entender, pois a todo momento, Deus mostra que mesmo pecando contra Ele, Ele pode sim tornar esse pecado em bem. Por exemplo, no começo do livro, Deus diz que virá um homem de descendência da mulher que ferirá a serpente, apontando diretamente para Jesus. E não só isso, Deus liga a família de Abraão a Cristo, onde Jacó, em seu leito de morte, diz que de Judá virá aquele em que todos se curvarão, e em que todas as nações o obedecerão. E aqui tivemos o resumo de Gênesis. Mas para saber mais sobre os patriarcas e todas as histórias que acontecem em Gênesis, sugiro que aprofunde mais a leitura bíblica. Procure devocionais voltados ao tema, livros e cursos para entender que o personagem principal da Bíblia não é a humanidade ou um povo específico, mas desde o princípio é Cristo, é o nosso Deus Trino. E se você gostou, deixe nos comentários sua opinião. Além disso, se tem uma dúvida, deixe aqui nos comentários. E depois disso, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos.